Oi, gente. A partir de hoje, então, nós entramos propriamente aí no tratamento marxiano dos temas do crime e da punição. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que não há qualquer centralidade no pensamento do Marx ou do Engels sobre a questão do crime ou sobre a questão da pena. Então, a análise que eles fazem é sempre em meio à análise da realidade efetiva de uma forma mais ampla, né? Não há sequer um livro, um artigo, uma obra específica de qualquer um dos autores que seja destinada apenas para tratar do crime e da punição. E nunca houve um tratamento específico, né? Nunca houve um objetivo do Marx de entender a especificidade em todas as suas dimensões do crime e da pena, né, no interior da sociabilidade capitalista. Então, as análises feitas por eles é sempre na forma de comentários esparsos, localizados e sempre em meio a uma questão mais ampla, né, relacionada à própria conformação da sociedade burguesa, por vezes o direito, o Estado, a ideologia, a moralidade, a individualidade. Então, né, em análises que são destinadas a esses temas em específicos, todos eles relacionados com a sociabilidade capitalista, e em meio a essa análise mais ampla, ele faz alguns comentários esparsos a respeito do crime e da punição. Então, não há algo como uma criminologia marxista, né, um pensamento marxiano sobre o crime e a pena. Essa questão, né, de não existir qualquer centralidade no pensamento do Marx sobre essa questão do crime e da punição, inclusive suscitou um debate que é bem importante, bem interessante, que está colocado nesse livro aqui, que é um livro que está com a edição inclusive esgotada, que é um livro bem importante, traduzido pelo Juarez Cirino dos Santos e organizado pelo Ian Taylor, pelo Paul Walton e pelo Jock Young, que são três de alguns dos precursores aí da criminologia crítica. Eles escrevem na década de 70 um livro chamado The New Criminology, que aí lança algumas das bases da criminologia crítica. Então, são três autores bem importantes aí da conformação da criminologia crítica nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aí, nesse livro, tem um artigo que é escrito pelo Paul Rich, que é um marxista, e ele vai criticar a pretensão de se construir algo como uma teoria marxista do desvio, ou como esses autores preferiam chamar de teoria radical do desvio, né? Ou seja, uma criminologia marxista ou algo que o valha. E aí ele vai argumentar exatamente isso, que não há qualquer centralidade desses temas ou um tratamento específico, né, desses temas na obra do Marx. E que, na verdade, do crime e da punição nessa teoria radical do desvio seria muito distinta daquilo que o Marx falou diretamente sobre o crime e a punição. Então, na visão do Paul Rich, seria impossível construir algo como uma criminologia marxista ou uma teoria radical do desvio, uma teoria marxista do desvio, sem correr em maior ou menor medida em um exercício de revisionismo e de anacronismo, né? Então, fazendo um revisionismo, né, uma deturpação aí de vários dos conceitos marxianos em uma tentativa de encaixá-los a um tratamento pré-marxiano. Né? Então, ele chama atenção para isso. Não é possível construir uma teoria marxista do desvio sem recair em um exercício de revisionismo da própria obra do Marx, né? Esse debate, esse artigo vai suscitar um debate mais amplo. Então, nesse livro, a gente tem a réplica de dois desses autores, né, que é o Paul Walton e o Ian Taylor, em relação a esse artigo escrito pelo Paul Rich e as críticas nele colocadas. E aí, posteriormente, o Paul Rich vai fazer uma tréplica, né, questionando essa réplica feita pelos dois autores. Enfim, não vou poder entrar, né, em detalhamentos desse debate que é muito importante aí para qualquer pretensão de estudos marxistas sobre a criminologia, por falta de tempo mesmo, né, não vou poder aprofundar nesse debate, mas de qualquer forma, né, se concorde ou não com a tese central do Paul Rich, da impossibilidade de se construir uma criminologia marxista do
uma criminologia marxista, uma teoria marxista do desvio, ou ainda uma tendência de pensamento sobre o crime e a punição baseado na obra de Marx, é muito importante, né? Ele traz algumas advertências muito importantes nesse artigo dele, principalmente essa advertência de que não há qualquer centralidade ou um tratamento específico, né, sobre o crime e a punição na obra de Marx. Então, que a gente tem que ficar muito atento, né, na interpretação que a gente tem desses comentários esparsos que ele fazia e também o Engels, em meio sempre à análise da sociedade burguesa, da realidade efetiva de uma maneira mais ampla, né? Então, a gente tem sempre que pensar que aquela análise não era destinada ao crime e à punição, né? E nem na tentativa de construir aí uma teoria do desvio, uma teoria do crime ou uma teoria da pena. Bom, feito esse primeiro esclarecimento, né, o que a gente pode tirar do pensamento marxista, então, do pensamento marxiano sobre o crime e a punição? Que contribuições, ainda que, né, não feitas diretamente em meio à análise específica desses temas, que contribuições a gente pode tirar da obra de Marx e da obra de Engels para pensar esses temas aí do crime e da punição? Nesse vídeo eu vou falar mais, não vou entrar propriamente aí em como Marx e Engels podem ser vistos como precursores, né, de uma tendência de economia política da pena, mas vou centrar mais num debate inicial do Marx e também do Engels sobre o crime e sobre o criminoso, principalmente. Então, por mais que esse tratamento ele não seja diretamente relacionado com a construção de uma economia política da pena, há aí, né, algumas questões que frequentemente levantam dúvidas e geram debates no interior da criminologia. Então, seria Marx um determinista? Haveria uma ligação entre sociabilidade capitalista e produção do crime? O capitalismo é um fator criminógeno? O criminoso ele seria uma vítima da sociedade capitalista? Há uma visão romântica do criminoso? Há uma visão do criminoso enquanto sujeito revolucionário em Marx? Então, o vídeo de hoje é uma tentativa de responder algumas dessas questões, né, algumas dessas dúvidas que são frequentemente colocadas dentro da criminologia. Aí, sobre, então, né, essa dimensão do criminoso e da individualidade, tem um primeiro tratamento que é bem interessante do Marx, que é um artigo que ele escreveu chamado Capital Punishment, que foi publicado em 1853 em um jornal. E ele, nesse artigo, ele vai fazer uma crítica à teoria hegeliana da pena. A gente estuda em direito penal, né, que o Hegel ele pode ser visto como um dos principais expoentes daquilo que a gente chama em direito penal de teoria retributivista, né, teoria retributiva ou teoria absoluta da pena. Uma ideia, então, de que a pena ela serve para retribuir e ela não tem que atender a nenhum tipo de finalidade, de fim, de efeito externo, né? A pena não tem que ser útil para uma finalidade externa, mas ela serve mais para retribuir o crime, né? E aí o Hegel ele é visto como um dos expoentes, né, dessa teoria da pena, porque ele concebe o crime como sendo uma negação do direito, né? Então, como sendo uma violação aí, uma negação do direito. E aí a pena vai aparecer então como uma negação da negação do direito. E aí ele vai conceber também de que a pena serviria como uma forma de reconciliação do indivíduo com o Estado. E o Estado é concebido pelo Hegel como esfera da universalidade, da liberdade e da racionalidade, né? Então, apenas com essa reconciliação, o sujeito ele poderia ser livre. E aí ele vai trabalhar com uma dimensão de que a pena ela representa um autoenjuizamento do criminoso. O sujeito criminoso, enquanto sujeito digno, né? Quando ele pratica um crime, ele já está expressando uma vontade de ser punido, porque ele tem essa vontade de ser reconciliado com o Estado a partir da negação dessa negação, né, que ele praticou em relação ao próprio direito.
Então, a teoria hegeliana da pena pressupõe esse sujeito livre, né? E o crime, então, ele seria fruto do livre-arbítrio do sujeito, e a punição seria também um direito do criminoso, seria algo que está pressuposto no próprio ato de violação do direito que ele pratica. E aí, o Marx ele vai criticar essa visão, que na verdade foi uma visão que ele por algum tempo até partilhou também, né? O Marx ele é um herdeiro, ele é um legatário da teoria hegeliana. Então, por um bom tempo, né, ele compôs a corrente aí dos jovens hegelianos, né, mais especificamente ele era um hegeliano de esquerda, e aí até 1842 ele partilhava dessa visão hegeliana sobre o direito e também sobre a pena. Inclusive, isso está expresso em um artigo que foi publicado sob a forma de livro recentemente no Brasil, que é esse aqui, Os Despossuídos, publicado recentemente pela Boitempo, que é, na verdade, um artigo escrito pelo Marx em 1842, em que ele analisa os debates acerca da lei sobre o furto de lenha. E ali ele vai trazer, ainda nessa fase pré-marxiana, né, que é algo com que ele vai romper a partir de meados de 1843, que é o momento em que ele realiza o acerto de contas, ele começa um acerto de contas com Hegel, né, e aí é que ele vai desenvolver o seu pensamento propriamente marxiano, né, com o desenvolvimento daquelas noções fundamentais que caracterizam, né, a teoria marxiana enquanto tal. Nesse texto, ele ainda comungava, né, dessa teoria hegeliana da pena. E aí, nesse artigo de 1853, 11 anos depois, né, ele vai criticar decisivamente essa visão da pena. E aí ele vai criticar exatamente a pressuposição que essa teoria da pena faz desse sujeito livre, desimpedido, né, desse sujeito alheio aos condicionamentos sociais. Então, nesse artigo, ele vai dizer: não é uma ilusão substituir o indivíduo com seus reais motivos, com variadas circunstâncias sociais pressionando-o, pela abstração do livre-arbítrio, uma entre as muitas qualidades do homem em si. Essa teoria, que considera a punição resultado da vontade do próprio criminoso, é apenas a expressão metafísica do velho ius talionis, olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Então, Marx vai aqui criticar, né, quem que é esse homem tomado pela teoria hegeliana da pena, que é um homem tomado em uma abstração não razoável, né? É um homem inteiramente livre, um homem desimpedido, um homem que não é tomado em meio às suas relações sociais, em meio aos condicionamentos objetivos da realidade, mas sim um sujeito isolado, um sujeito atomizado, né? Um sujeito que não é influenciado pelas relações sociais que ele mantém, né? Então, é o que o Marx comumente chama de Robsonada, em uma referência ao Robson Crusoe, né? Esse sujeito numa ilha deserta, isolado, atomizado, que não é tomado em meio às circunstâncias, né? E aí, ao contrário, né, a visão da individualidade em Marx, ela é totalmente distinta dessa. Para o Marx, o homem é um ser social, é um ser autoposto, é um ser que é construído pelas circunstâncias, que é influenciado pelas circunstâncias, ao mesmo tempo que ele constrói essas circunstâncias. Então, não existe esse homem, né, fora da sociabilidade, não existe esse homem fora dos condicionamentos relacionados ao modo de produção e reprodução da vida imediata. Então, o homem ele tem que ser tomado sempre em meio à sua autoatividade. O homem ele é guiado pela satisfação das suas necessidades vitais, né, no primeiro momento, e é em meio a essa busca pela supressão, a busca pela satisfação das suas necessidades imediatas, que ele transforma a natureza por meio do trabalho, e ao mesmo tempo que ele transforma a natureza, ele é transformado por ela, né? Então, ao mesmo tempo em que o homem ele é fruto das circunstâncias, e aí quando eu falo em circunstâncias, eu falo em um conjunto de condicionamentos que representam um resultado material, na expressão do Marx. Esse resultado material, ele é fruto por sua vez, ele é um legado, né? Ele é resultado
de tudo aquilo que as gerações passadas construíram. Então, ele vai dizer, né, que esse legado das gerações passadas comprimem o cérebro dos vivos como um pesadelo, né? Esse resultado material que é típico de determinada época histórica, que representa essa série de condicionamentos que é o local em que esse sujeito vai estar situado, em que o homem vai estar situado, né? Não existe um homem fora dessas circunstâncias, mas ao mesmo tempo esse sujeito ele está na história, ele é situado na história, mas ao mesmo tempo ele constrói a sua própria história, né? Então é a noção aí de autoatividade. De um sujeito que ele está condicionado pelas circunstâncias, mas ao mesmo tempo ele constrói essas circunstâncias, né? E aí, então, falar em um livre-arbítrio, né? Falar nesse sujeito atomizado, falar nesse sujeito desembaraçado, que é guiado simplesmente pelas suas vontades, mas que não tem nenhum condicionamento social atuando sobre ele, seria uma grande abstração não razoável, né? Seria um idealismo, seria tomar a realidade por uma operação mental, pura e simplesmente, né? E aí a teoria hegeliana da pena, ela incorreria exatamente nisso. E está muito relacionado também com uma construção que o Marx vai fazer, que é uma oposição entre o que ele chama de uma comunidade real, que seria uma comunidade que estaria relacionado aí com a emancipação humana, né, com uma sociedade emancipada, com a superação da sociabilidade do capital, e nessa comunidade real, os homens eles seriam livres no sentido de livre exteriorização das suas individualidades, né? E em oposição a essa comunidade real, que só é possível em uma outra sociedade radicalmente distinta da sociedade burguesa, ou da sociedade civil burguesa, né, a essa disputa de nomenclaturas, o Marx vai opor aí uma comunidade ilusória, que seria a comunidade própria da sociabilidade do capital. Então, essa comunidade ilusória, ela aparece como uma comunidade na medida em que, mais do que nunca, os homens estão ligados e precisam estar ligados para fins de conseguir a supressão, né, a atenção às suas necessidades vitais. Mas essa comunidade, ela seria ilusória no sentido de que ela não oferece condições para uma livre exteriorização da individualidade. Pelo contrário, ela tende a conformar e a aviltar personalidades, né? Então, ela atua muito mais no sentido de frear essa livre exteriorização. Justamente porque essa sociabilidade, né, em meio à qual é conformada essa comunidade ilusória, ela é caracterizada exatamente pelo estranhamento. Então, no interior da sociedade capitalista, o trabalhador ele não tem condições de ter um controle consciente sobre suas próprias condições de vida. O produto do seu trabalho aparece para ele como uma potência que lhe é estranha e que o domina, né? Então, há uma ausência aí do controle consciente sobre as condições de vida que seria pressuposto para o Marx para essa livre exteriorização da individualidade, né? Então, no lugar aí da teoria hegeliana da pena, né, que concebe esse ser livre, desimpedido no interior da sociedade capitalista, o Marx vai dizer que não só não existe abstratamente esse sujeito desembaraçado, como também no interior da sociedade capitalista, essa individualidade ela é aviltada, né, por um estranhamento que constrói essa circunstância, né, da ausência de controle sobre as próprias condições de vida. Então, né, daí já aparece uma noção de individualidade muito importante para compreender as dinâmicas do crime, para entender também qualquer tentativa de compreender a pena desde um sentido material. Avançando na discussão, então, no que tange aí a uma correlação entre sociabilidade capitalista e produção da criminalidade, outro ponto aí muito discutido, né, em relação à teoria marxista, tem um texto escrito pelo Marx em 1859, chamado População, Crime e Pauperismo, também é um artigo, em que o Marx, analisando ali a situação da Inglaterra na primeira metade do século XIX, então naquele contexto
Revolução Industrial, ele vai analisar como que uma melhoria dos indicadores econômicos, então um aumento da riqueza, não foi acompanhado por uma melhoria dos indicadores sociais. E nesse mesmo período houve, como também o Engels vai descrever na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, um aumento da criminalidade, né? Então houve um aumento aí da condição degradante de vida dessa classe trabalhadora e, concomitante a isso, houve um aumento da criminalidade. E aí, partindo disso, né, partindo dessa análise empírica, dessa análise de dados, o Marx vai dizer: violações à lei geralmente decorrem de ações econômicas. Deve haver algo de podre na essência mesma de um sistema social que eleva sua riqueza sem diminuir sua miséria e eleva sua criminalidade ainda mais rapidamente. Então, aí aparece claramente, né, uma ligação que o Marx realiza entre sociabilidade capitalista e condições materiais impostas por essa sociabilidade e taxas de criminalidade e violações da lei, né? Então, de fato, existe aí essa correlação construída no pensamento marxiano, nessa análise concreta que ele faz das taxas de criminalidade na Inglaterra na primeira metade do século XIX, e as mudanças, né, nos condicionamentos econômicos daquele mesmo período. Então, ele fala que é um sistema que eleva a sua criminalidade, né? Tem outro texto também que vai nesse mesmo sentido, que é um texto que a gente vai discutir mais no último vídeo dessa semana, que é o capítulo 24 do livro 1 do Capital, né? E ali o Marx vai descrever todo o processo histórico da acumulação primitiva, que é um processo de expropriação dos trabalhadores do campo, né? E eles são obrigados a migrar para a cidade para garantir uma nova forma de autossustento. E aí eles passam a ser detentores exclusivamente da sua força de trabalho, e aí chegando nas cidades eles não conseguem ser absorvidos imediatamente pelas manufaturas, e eles acabam, vai dizer o Marx, convertendo-se massivamente em mendigos, assaltantes, vagabundos, em parte por predisposição, mas na maioria dos casos por força das circunstâncias. Né? Então, também aqui ele indica como que há uma correlação entre circunstâncias, e quando ele fala de circunstâncias objetivas, é óbvio que ele está falando de condicionamentos impostos por um específico modo de produção e reprodução da vida imediata, o capitalismo. E aí ele vai complementar, né, dizendo que esses indivíduos eles passaram a ser tratados como delinquentes e a ser alvo de uma sanguinária legislação contra a vagabundagem, supondo depender de sua boa vontade que eles continuassem a trabalhar sob as velhas condições já inexistentes, né? Então, também aqui, também nesse texto, ainda que com várias mediações, né? Então, ele fala, eles passam a ser tratados como delinquentes, né? Ele não fala, eles se tornam delinquentes. E ele também fala que é em parte por predisposição. Ele vai tratar aqui também de uma correlação entre condições forjadas aí por um determinado modo de produção da vida material e violações da lei no geral, né? Então, sim, né, há uma ligação aí no pensamento do Marx entre sociabilidade capitalista e taxa de criminalidade, né? Então, teria uma influência aí das ações econômicas e violações da lei. Mas aí a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Em primeiro lugar, não é uma visão exatamente determinista. Então, nesse trecho que eu acabei de ler, por exemplo, ele fala que esses sujeitos converteram-se massivamente em mendigos, em assaltantes, em ladrões, em parte por predisposição, né? Então, em boa parte, sobretudo por força das circunstâncias, mas em parte por predisposição. Então, não há uma visão de um determinismo mecânico, de um determinismo absoluto. Então, para o Marx, né, a gente tem uma visão de liberdade no pensamento marxista como sendo a possibilidade de escolha entre diferentes alternativas colocadas na realidade efetiva. Então, há liberdade de escolha dentro do sistema capitalista. A questão é que essa liberdade de escolha ela não é absoluta, né? Essa liberdade de escolha, ela leva em consideração os condicionamentos da própria realidade. Então, a realidade, ela coloca diferentes alternativas
para esses sujeitos, e esses sujeitos escolhem dentre essas diferentes alternativas. Então, sempre há alguma margem de liberdade, né? Nunca é um determinismo extremo, ainda que possa haver circunstâncias de que a escolha nessas diferentes alternativas colocadas na realidade sejam morrer de fome ou praticar um crime, né? Ou praticar um crime ou viver em circunstâncias, em condições extremamente degradantes de existência, né? Mas nem sempre, né? Mas enfim, é importante ter isso em conta. Há liberdade, mas essa liberdade é exercida sempre dentro dos condicionamentos objetivos colocados por um determinado modo de produzir e reproduzir a nossa existência. E aí, ao mesmo tempo, né, é necessário a gente considerar, de novo, partindo aí daquele alerta colocado pelo Paul Richt, né? O Marx aqui, em nenhum momento, ele tentou construir uma teoria geral do crime, né, ou da criminalidade. Então, não tem maiores cuidados do Marx aqui ao falar de criminalidade, ao falar de delinquência. Então, às vezes ele usa a expressão violações da lei, às vezes ele usa o termo assaltante, às vezes ele usa o termo crime. Mas em nenhum momento há uma pretensão de um tratamento específico dessa matéria, né? Ele está analisando ali os indicadores sociais, ele está analisando uma questão que alguns marxistas chamam de questão social, né, gerada pelo capitalismo, e em meio a isso ele faz os comentários esparsos. Então também aqui, claramente, o Marx ele não está falando de todos os tipos de crime, né? Ele parece estar se referindo a um tipo de crime específico, que são aqueles crimes mais ligados, né, a ações econômicas, crimes patrimoniais, furto, roubo, etc. E que, na verdade, são os crimes que estavam presentes nas taxas oficiais de criminalidade, né, nos dados oficiais de criminalidade, que eram os crimes que já naquela época geravam punição. E ainda hoje, né, são os crimes que geram punição, porque isso é próprio mesmo da essência, da genética do sistema penal, né? Então, aqui ele parece estar tomando como pressuposto muito mais aquele crime tal como ele é tomado pela reação social, pelo sistema de percepção penal, do que propriamente o crime de forma abstrata, né? Então, todo tipo de criminalidade. Não há uma análise aqui do Marx sobre crimes sexuais, sobre homicídio, por exemplo, né? Então, enfim, ao mesmo tempo aqui que há sim, né, uma relação colocada pelo Marx entre sociabilidade e produção de criminalidade, essa relação não é colocada de forma determinista, né? Então não haveria aí uma antinomia entre livre-arbítrio e determinismo absoluto, como alguns parecem pressupor, né? Então, o homem, ele é ser ativo, ele tem um papel ativo na construção da realidade, né? Ele é um ser autoprodutor, atuante sobre a história, ao mesmo tempo em que ele é produzido por essa mesma história, a partir desse resultado material que é legado, né, a cada geração. O Engels, ele também vai tratar dessa temática e ele vai tratar de um modo bastante mais incisivo que o Marx, né? Então, ele dá mais margens aí para ser considerado um tratamento determinista. Então, Engels, na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, de 1844, né, escrito em 1844 e publicado em 1845, é um escrito, então, de juventude dele, ele tinha 24 anos quando ele escreveu esse livro, é um dos primeiros livros escritos por ele. Ele vai dizer que quando as causas que concorrem para degradar moralmente o operário atuam com mais força e impacto do que de hábito, é tão certo ele tornar-se um criminoso como é certo que a água passa do estado líquido ao gasoso se aquecida a 80 graus. Sob a ação brutal e embrutecedora da burguesia, o operário transforma-se numa coisa tão desprovida de vontade como a água, e como esta, submete-se às leis da natureza com a mesma inevitabilidade, num certo ponto, qualquer liberdade para ele deixa de existir. É por isso que na Inglaterra a criminalidade aumentou em paralelo ao aumento do proletariado, e hoje no mundo a nação inglesa detém o primado da delinquência. Então, o Engels, nesse texto, ele está analisando a influência, né, os impactos da Revolução Industrial nas condições de vida da classe trabalhadora inglesa na primeira metade do século XIX,
E aí ele vai dizer, então, ele vai narrar nesse texto, né, condições extremamente degradantes de existência, um aumento da mortalidade da população adulta e infantil, um aumento das taxas de criminalidade, e ele vai fazer essa ligação muito clara, né, essas condições objetivas geradas por esse cenário aí, típico de uma etapa determinada do modo de produção capitalista, gerou condições tão degradantes que tornavam praticamente determinante, né, a prática do crime, justamente porque as diferentes alternativas colocadas pela realidade a esses sujeitos basicamente eram praticar um crime, violar a lei ou morrer de fome, né, ou se sujeitar a condições extremamente degradantes de sobrevivência. Ainda sobre essa correlação aí, né, entre capitalismo e criminalidade, o Engels vai argumentar que a sociedade capitalista ela é baseada na livre concorrência e ela tende a gerar uma ruptura dos laços sociais de fraternidade e o desenvolvimento de um sentimento egoístico e de um acirramento aí dos conflitos de classe. E isso também poderia ser um fator aí que concorreria para a criminalidade. Teria que ser aprofundado o modo como a moral aparece nesses textos do Engels de juventude, né? Mas é um tratamento que tende a não ser predominante em todo o pensamento dele, que também parece ser distinto aí de uma crítica não moral à moralidade burguesa que aparece nos textos do Marx, a partir principalmente da Sagrada Família, que teve algumas partes escritas pelo Engels também. Mas, enfim, né, haveria também essa influência aí dessas condições degradantes de existência na própria conformação desse sujeito, né? Haveria uma degradação moral desse sujeito e haveria aí o desenvolvimento de um sentimento individualista e egoístico que também poderia ser uma causa que concorreria aí para a criminalidade. Então, também o Engels, né, ele faz essa ligação entre sociabilidade capitalista e um aumento, né, das taxas de criminalidade, um aumento das violações da lei. Então, colocando aí o capitalismo como um possível fator criminógeno na medida em que ele reduz, né, as possibilidades de escolha diante das alternativas que são colocadas pela realidade efetiva. Mas então, dizer que o crime está relacionado com a acessibilidade capitalista não é enfocar uma perspectiva preocupada com as causas do crime. Nesse sentido, então, Marx e Engels eles não seriam etiológicos, né? Eles não partiriam de uma perspectiva etiológica que já foi superada dentro da criminologia, né? Então, são perspectivas que são extremamente incompatíveis com a criminologia crítica e com o paradigma da reação social de forma mais geral. Não necessariamente, né? Primeiro porque a gente tem que considerar isso que eu tenho falado com frequência a partir da advertência do Paul Rich, de que esses comentários feitos pelo Marx e pelo Engels, e aqui ficou bem claro, né, como que o tratamento que eles dão é sensivelmente distinto, né? Então o Engels coloca de uma forma muito mais incisiva e dá mais áreas de determinismo, né, nesse tratamento dele. Mas, enfim, nenhum dos dois está preocupado, né, em entender, em criar uma teoria geral da criminalidade. Eles estão sempre tratando desses temas em meio à própria realidade objetiva, né? Então, não há, quando eles falam de criminalidade, eles não estão tomando necessariamente a criminalidade tal como tomava a criminologia tradicional, então como uma ofensa aí a esse conjunto de valores universais e de interesses universais, né, como uma ruptura do contrato social. Na verdade, eles parecem estar tomando em consideração muito mais a criminalidade tal como ela é considerada pela própria reação social. Então, eles falam reiteradamente nas taxas de criminalidade, nos índices de criminalidade, na população que efetivamente é perseguida pelo sistema penal, né? Então, eles parecem estar tomando como criminalidade, embora use essa expressão, né, que não é adotada pelo paradigma da reação social, muito mais como aqueles crimes que efetivamente eram perseguidos, né, pelo próprio sistema penal. Então, tomando a criminalidade não no sentido propriamente ontológico, né, não como uma qualidade natural, como um dado objetivo, enfim, mas muito mais tomando aí como que o sistema de persecução entendia esse tipo de comportamento.
Além disso, né, é necessário a gente entender que quando o paradigma da reação social ele fala que o crime não existe ontologicamente enquanto uma realidade natural, enquanto um fenômeno, né, perceptível na realidade, ele não está com isso trazendo uma relativização ou uma romantização de certos comportamentos presentes na sociedade que inclusive podem gerar efeitos práticos concretos de sofrimento, inclusive tendem a atingir muito mais a própria classe trabalhadora do que a classe burguesa, né? Então, quando a criminologia crítica fala em reação social, no paradigma da reação social, ela não necessariamente está desconsiderando a existência daquilo que, por exemplo, o Alessandro Barata, que é considerado aí um dos principais expoentes da criminologia crítica e é um dos mais influentes na América Latina, naquilo que ele chama de comportamentos socialmente negativos, né? Talvez seja necessário uma revisão disso que o autor chama de objetividade em meio à formulação desse conceito, mas o fato é que essa virada do pensamento etiológico para o paradigma da reação social, na minha visão e na interpretação que eu faço do desenvolvimento do pensamento do Barata, ele toma por pressuposto, quando ele fala que o crime é uma construção social discursiva, né, como a gente viu no primeiro vídeo, muito mais o crime enquanto categoria da própria reação social, né? Então, o crime, enquanto uma violação do contrato social, ele não existe, né? O crime, enquanto guia de atuação das agências de controle de criminalidade, ele não existe por si só, justamente porque eu preciso desses processos de criminalização, eu preciso do estigma para que aquilo, né, para que aquele conceito ele receba seus contornos mais definitivos, né? Mas isso não quer dizer que não existam comportamentos socialmente negativos. Não quer dizer que existam comportamentos que concretamente geram sofrimento e geram um efeito negativo, inclusive sobre a classe trabalhadora, né? A grande questão é que não é esse sofrimento, esses aspectos que é levado em consideração pelo sistema penal em meio à sua atuação, que é uma atuação que é orientada muito mais a atender às necessidades da nossa forma de sociabilidade, né? E isso não é algo conjuntural, né? Isso é algo estrutural, isso é algo que diz respeito à própria genética desse sistema penal. Então, o sistema penal, né, por mais que ele parta aí da ideologia, né, ele se afirme ideologicamente enquanto um protetor dos bens jurídicos mais relevantes para a sociedade, o crime que ele toma em consideração e o seu modo de operacionalização serve para atender às necessidades de reprodução do próprio capitalismo, né? Mas isso não quer dizer, né, isso não nega em si a existência de outros comportamentos socialmente negativos. A grande questão é que não são esses comportamentos socialmente negativos e sua possível danosidade que é levada em consideração pelo sistema penal para orientar, né, a sua forma de atuação. Sobre um possível caráter revolucionário aí do crime, né, como algumas pessoas apontam, a partir do pensamento marxista, há um ponto bastante controverso aí no tratamento marxiano e hegeliano dessa questão, que é a ligação entre crime e lumpenproletariado. Isso é uma perspectiva que é muito criticada por vários autores, inclusive vários autores da criminologia crítica, como o Juarez Cirino dos Santos, por exemplo. Muitas pessoas falam em um anacronismo, né? Ora em um moralismo do Marx ao Tratado do Proletariado, ora de um anacronismo em tomar essa reflexão feita pelo Marx para orientar a interpretação do tempo presente. Mas o fato é que há, tanto no Marx quanto no Engels, alguma ligação entre crime e lumpenproletariado. Então, o crime ele apareceria ali, vai dizer o Marx e o Engels na ideologia alemã, como uma luta do indivíduo isolado contra as condições dominantes. E esse indivíduo isolado, ele em geral está ligado ao lumpenproletariado, que seria essa subclasse, né, esse subgrupo aí do proletariado, que está excluído das dinâmicas produtivas. Então, ele é excluído das relações do trabalho produtivo, né?
E aí, justamente por estar excluído dessas dinâmicas do trabalho produtivo, é um subgrupo aí visto por Marx e por Engels com maus olhos, como sendo um grupo que é tendente à reação. Justamente porque, por estar fora, né, da dinâmica do trabalho produtivo, ele tende a ter mais dificuldades de desenvolver uma consciência de classe. E além disso, né, por suas próprias condições de vida, que tendem a ser muito precárias, ele se dispõe muito facilmente a se vender, né, a se vender por um preço muito baixo. Então, Marx dá alguns exemplos históricos assim em que o lumpenproletariado ele teve uma função ora contra-revolucionária, como foi, por exemplo, na Evolução de 1848, em que o Lumpen ele compôs aquelas forças que reprimiram a ação do proletariado, a organização do proletariado, seja, de outro lado, naquilo que o Marx descreve ironicamente como o golpe do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? E aí, nesse contexto histórico, o Lumpen teve um papel precisamente reacionário. Então, tanto Marx quanto Engels, né, veem o Lumpen como tendente à reação. Então, o criminoso, aí, principalmente quando a gente fala dessa criminalidade, que geralmente é a que Marx e Engels estão analisando, ela teria uma ligação muito forte com o Lumpen, por mais que o Lumpen seja um grupo flutuante, né? Então, às vezes, ele compõe o proletariado, em outros momentos, a produção capitalista, ele volta a compor o Lumpen, enfim. Mas o Lumpen, então, o criminoso estaria muitas vezes ligado ao Lumpen, e isso tornaria ainda mais difícil, né, que ele tivesse qualquer papel aí de contestação da ordem vigente, justamente porque o Lumpen tende a não ter consciência de classe e, portanto, a ter uma visão muito parcial da realidade, né, e, de modo geral, manter, então, aqueles condicionantes objetivos da relação capital intocados, né. Então, também o crime aí, enquanto uma luta do indivíduo isolado contra as condições dominantes, não teria esse potencial revolucionário justamente porque toma por base um indivíduo isolado e não um indivíduo, né, em meio a uma classe e possuindo consciência dessa mesma classe. Então tem esse duplo tratamento aí, né? De modo geral, esse tratamento do crime enquanto luta do indivíduo isolado contra as condições dominantes, inclusive aparece no próprio livro do Engels, né? Situação da classe trabalhadora na Inglaterra, em que ele vai colocar o crime como uma primeira forma de organização do proletariado, né? Então, diante daquelas condições de vida colocadas pela Revolução Industrial, que o Marx também tratou, nesse artigo anterior que eu mencionei, né, População, Crime e Pauperismo, a primeira reação, digamos, do proletariado foi subverter e questionar e se rebelar contra essa ordem por meio do crime, principalmente por meio de crimes patrimoniais, né, o furto e o roubo. E aí o próprio Engels, nesse texto, ele diz que não havia qualquer potencial revolucionário, organizativo nessa rebeldia, justamente porque era uma rebeldia isolada, individual, né, que não tomava em consideração uma consciência mais ampla aí das condições de vida e um papel de integrar uma classe e contestar essa ordem de coisas a partir de uma visão de classe, né? E, de outro lado, tem essa questão também do criminoso estar ligado ao lumpen, o que torna ainda mais complicada essa posição de luta individual contra as condições dominantes, né? Então, de modo algum, há um tratamento aí romântico, né, como se costuma dizer, do criminoso ou do crime em Marx. Ao mesmo tempo em que também não há exatamente um tratamento moralista sobre a questão do lumpen, né? Como eu falei, essa questão... Como eu falei, né, essa questão do lumpen ser tendente à reação, primeiro que é colocado em termos de uma tendência e não de um determinismo. E segundo, que essa tendência é colocada justamente pelo lugar que o lumpen ocupa em meio às dinâmicas produtivas, né, que é o fato de estar fora dessas dinâmicas, né. Então, essa crítica, essa visão que Marx e Engels têm sobre o lumpen, por mais que ela possa ser vista como equivocada, esse é um debate relevante, né, que é colocado por muitos autores, ela não é uma crítica
moral ao lumpen, né? Não é uma crítica moralista ao lumpen, mas é uma crítica que toma por base exatamente a conformação da realidade objetiva dentro da sociabilidade do capital. Então, enfim, resumindo, né, em relação ao crime, não há aí uma visão, há uma ligação bem colocada entre sociabilidade capitalista e produção de taxas de criminalidade, né, e violações da norma penal, enfim, encarceramento, mas não há aí uma visão determinista, né? Justamente porque a visão de liberdade em pensamento marxiano é escolha frente às diferentes alternativas colocadas na realidade efetiva. E isso parte aí de uma visão do homem enquanto ser situado, histórico, mas também produtor de sua própria história. E de outro lado, não há também essa visão romântica aí sobre o criminoso, né? Justamente porque o crime tende a se manifestar enquanto luta do indivíduo isolado, né, contra as condições dominantes, e o fato, né, de o crime muitas vezes ser ligado ao lumpenproletariado torna essa condição de isolamento ainda mais decisiva, né, ainda mais significativa. Novamente, né, o Marx aqui ele está tratando de um tipo de criminalidade específica, que era aquela criminalidade que orientava a atuação da persecução penal, e ainda é que orienta hoje, né? E claro, né, talvez se ele fosse tratar do crime organizado, se ele conhecesse aí as atividades do crime organizado no interior das unidades prisionais, como PCC, Comando Vermelho, dentre tantas outras facções criminosas, dificilmente ele falaria de luta do indivíduo isolado, né? Às vezes agora o crime ele aparece estar mais organizado por vezes do que a própria organização do trabalho, né? Mas ainda assim, né? Esse tratamento aí que aparece no Marx não é um tratamento nem romântico nem determinista, né? Mas é um tratamento que leva em consideração os diferentes condicionamentos da realidade objetiva e que toma por pressuposto também uma visão concreta de individualidade dentro dessa sociabilidade do capital. Então é isso, no próximo vídeo a gente continua tratando mais especificamente aí sobre a visão do Marx sobre o direito penal, sobre a ideologia, para depois entrar propriamente em uma análise ontológico-genética que ele desenvolve acerca do nascimento aí, da pena privativa de liberdade. Até lá!